Boa tarde. Começa agora mais um programa A Voz da População. É um prazer estar com vocês nesta quinta-feira, que é quase sexta-feira. E o fim de semana tá aí, hein, gente? Já tá chegando. Mas antes de curtir, a gente vai falar de um assunto muito sério aqui no programa. A posse de armas. Você com certeza foi bombardeado com informações sobre esse assunto nessa última semana. Mas aqui eu quero ajudar você a entender essa história toda. Primeiro vamos entender a diferença entre posse e porte. Posse é para manter a arma em casa, no comércio. Não pode andar pela rua, sair por aí com a arma de fogo. Para sair com a arma, precisa de porte. E isso só é permitido para quem é policial, guarda municipal, vigilante ou agentes de segurança. Agora que a gente já sabe a diferença entre os dois, vamos falar de como era antes. Até 2003, qualquer um poderia ter uma arma. Era só entrar no shopping e comprar e pronto. Arma na mão, já podia sair na rua. Nessa época, a violência já vinha crescendo muito desde os anos 80. Foi aí que surgiu o Estatuto do Desarmamento. Ele proibia o porte de armas para todo mundo que não fosse alguma força de segurança e a posse só era permitida em casos comprovados de extrema necessidade. Em 2005, teve o referendo para perguntar para a população a respeito da proibição total da venda de armas. A pergunta era a seguinte: o comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido no Brasil? A maioria, 63,68%, votou que não. Não queria que a venda fosse proibida. Ou seja, desde aquela época a população tinha essa vontade de ter como se defender. Vamos agora falar de 2019. 16 anos depois, e o objetivo do Estatuto do Desarmamento não foi alcançado. Era para diminuir a violência. E qualquer um que tenha que sair de casa sabe que a bandidagem só aumentou. As armas em circulação não diminuíram. Pelo contrário, o que a gente vê são os bandidos com as armas cada vez mais potentes. É ou não é isso que a gente vê na televisão? Se eu perguntar aqui, quem já foi assaltado? Bom, pelo menos quando eu falo com meus amigos, todo mundo levanta a mão e fala que já foi assaltado. É impressionante. Vendo essa situação, nosso presidente prometia desde a campanha ajudar o cidadão de bem a se defender, mostrando que o governo ia mesmo fazer a diferença. Bolsonaro já cumpriu a promessa e assinou o decreto que facilita a posse de armas, que a gente vai ver agora nessa reportagem que o SBT fez. Olha só. O decreto que facilita a posse de armas de fogo foi assinado hoje pelo presidente Jair Bolsonaro. Agora, o governo prepara uma medida provisória para regularizar armas sem registro. Jair Bolsonaro começou o dia em uma reunião ministerial. Todos os 22 integrantes do chamado Conselho de Governo participaram. Sérgio Moro, ministro da Justiça, apresentou as propostas iniciais de um plano de segurança pública. O ministro Santos Cruz justificou as exonerações em vários setores do governo federal. Nessa fase inicial você tem que arrumar a sua estrutura, você tem que fazer substituição de algumas pessoas, né? Então é o trabalho normal. É extremamente benéfico fazer uma substituição, fazer uma renovação. Em seguida, Bolsonaro cumpriu uma promessa de campanha e assinou o decreto que facilita a posse de armas de fogo. O povo soberanamente decidiu, por ocasião do referendo de 2005, para lhes garantir esse legítimo direito à defesa, eu, como presidente, vou usar essa arma. Bolsonaro criticou a lei que estava em vigor. Na legislação anterior, se poderia comprar
meia dúzia de armas, mas na prática não poderia comprar nenhuma, ou então era muito difícil atingir esse objetivo. O presidente também pretende resolver a situação de quem tem uma arma e está com cadastro irregular ou sem registro. Uma espécie de anistia vai ser feita por medida provisória. A equipe técnica entendeu que essa mudança não pode ser feita por decreto e, nesse caso, também terá que passar pelo Congresso Nacional. As armas irregulares vão precisar de recadastramento com apoio das polícias estaduais. Sabemos que a Polícia Federal teria sérias dificuldades para absorver a demanda. Nós estamos sugerindo ao senhor ministro da Justiça a possibilidade de abrir convênios com a Polícia Militar e a Polícia Civil. O decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro permite a compra de 4 armas por pessoa. As normas também prevêem a necessidade de um cofre para famílias com crianças, adolescentes ou pessoas com deficiência. O decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro ampliou o acesso às armas de fogo. Agora, cada cidadão pode ter direito à posse de até 4 armas, ou mais, se comprovar a necessidade de cada uma. Isso, segundo o decreto, é automático para agentes públicos de segurança e militares, ativos e inativos, colecionadores, atiradores esportivos e caçadores e donos de lojas e indústrias. A posse também vale para qualquer morador de áreas rurais ou urbanas nos estados com mais de 10 homicídios a cada 100 mil habitantes, de acordo com dados de 2016. Só que todos os estados brasileiros estão nessa faixa. Pelo decreto de Bolsonaro, a efetiva necessidade de se armar é autodeclarada, não terá que ser comprovada. Ou seja, qualquer brasileiro sem antecedentes criminais, que tenha emprego fixo e moradia certa e seja maior de 25 anos, pode pedir a posse de uma arma de fogo, mas ela não poderá ser transportada. Precisará obrigatoriamente ficar guardada em casa ou no trabalho, se a pessoa for responsável pelo local. E o registro só precisa ser renovado a cada 10 anos. Se a pessoa morar com menores de idade ou deficientes, precisa declarar que tem um cofre na casa. Quem quiser se armar tem também que passar por um teste psicotécnico e uma prova de tiro. É preciso acertar 16 de 20 disparos, a 5 e a 7 metros. Segundo esse instrutor, a procura por treino aumentou nos últimos meses. Antes as pessoas não sabiam que ela poderia ter acesso a uma arma legal. Hoje, além desse decreto que facilita a necessidade, ele também está divulgando que o cidadão pode ter uma arma de fogo. Agora que o decreto já está valendo, falta só o Johnny completar a idade mínima mês que vem para realizar um desejo que surgiu durante as eleições. Na época de campanha foi muito divulgado e assim, eu não tinha muito conhecimento, muita informação e busquei correr atrás do clube de tiro e desde então tomei a decisão de adquirir uma arma. O Instituto Sou da Paz critica a elaboração do decreto em apenas 15 dias de governo e teme que as armas caiam nas mãos de criminosos. As estatísticas mostram, de forma consensual, seja no Brasil, seja no mundo, que a reação armada, ela em geral, é mal sucedida. O próprio presidente Bolsonaro, uma vez, foi assaltado e perdeu suas armas, que possivelmente acabaram cometendo crimes posteriormente. No próximo bloco eu explico por que isso vai ser bom para o nosso país. As experiências em outros locais mostram como isso é possível. Mas antes, eu quero dar uma dica de saúde para você, a sua saúde bucal. Vou falar aqui do Centro Odontológico do Povo, a COP. Você aí que está com aquela baixa autoestima, que não consegue sair de casa, não consegue mais sorrir, eu tenho uma dica para você. A COP, ela está situada em toda a Baixada Santista, Litoral Norte, tem mais de 360 unidades aí pelo Brasil, o grupo, né, da COP. E eles são muito atenciosos, são profissionais de primeira que estão lá, dentistas que fazem a diferença. Então, se você não está com um orçamento muito bom, eles têm uma política dentro da empresa que tentam, é por isso que eles falam, o preço ele cabe dentro do seu bolso, porque eles tentam fazer de tudo para você acabar o seu orçamento tratando os dentes, que é muito importante, né, gente? Uma cárie vira canal, eu sempre falo isso, e o canal, você aí vai ter que implantar o dente ou colocar uma dentadura. Então, é muito importante você ir até a COP. COP todo mundo trata aqui.
E a gente volta daqui a pouco falando mais sobre esse assunto muito polêmico, que é aí a posse de arma no Brasil. A gente já volta. Paulo Mansur, amigo do bem.